Olá a todos que acompanham o programa Laboratório do Conhecimento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma profissão que está presente em tudo que nos cerca e ainda assim é pouquíssimo discutida. Uma profissão essencial para o desenvolvimento sustentável do país e que precisa atuar em parceria direta com os governos das esferas municipais, estaduais e federais para que o país consiga se desenvolver de forma sustentável. E quem está aqui conosco hoje é o professor e poeta Gorky Mariano. Ele é mestre pela Universidade da Geórgia em Hidrogeologia e Tratamento de Dados de Águas Subterrâneas. Também tem doutorado pela Universidade da Geórgia no estudo sobre a origem do granito de Itaporanga, na Paraíba. É professor de Geologia Geral e de Geodiversidade e vai contar um pouquinho para a gente como a geologia pode auxiliar enquanto ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Para começar, eu queria que o senhor fizesse uma breve análise do que é geologia, como a gente encontra geologia na nossa vida. Pronto, vamos começar com a palavra, né, para a gente começar a entender, né? Certo? Geo, terra, logos, estudo. Então, a geologia é uma ciência, né, que abrange várias outras dentro dela, que estuda a Terra desde o início, desde a formação da Terra, tá certo? Desde as teorias protoplanetesimais, que é quando as partículas estavam se juntando, para que deu origem aos protoplanetas, e a partir daí evoluiu para a formação dos planetas. Tá? Então, a gente estuda a Terra desde dessa idade dela, de 4,5 bilhões de anos até hoje. Todos os fenômenos que ocorrem na Terra. Tá? Derrames basálticos gigantescos, como a gente tem o derrame basáltico do Paraná, o derrame basáltico de Becan, certo? Vários, né, derrames gigantescos que tem na Terra, todas as relações entre as rochas, que as rochas elas formam um ciclo. Tá? Eu sou espírita também, tá certo? E a rocha ela praticamente reencarna, feito a gente, né? Certo? Quem acredita nisso, tá certo? Então você tem, por exemplo, uma rocha que já tinha sido magma, que é o líquido que gera as rochas magmáticas, cristaliza em profundidade na crosta da Terra, forma uma rocha plutônica. Com o tempo, o material que está acima dela é erodido, ela flora. Quando ela flora, é submetida às intempéries, né? Sol, chuva, vento, começa a ter os processos de erosão. Esse material erodido é transportado para algum lugar, vai dar origem às rochas sedimentares. Essa rocha sedimentar pode ser depois enterrada em profundidades na crosta da Terra, vai dar origem a metamorfismo, a rochas metamórficas, e assim faz esse ciclo. Né? A gente tem uma aula no comecinho do curso que é o ciclo das rochas, exatamente mostrando que a rocha ela é reciclada, né? Vai passando de uma para outra, não se acaba na realidade. Professor, aprofundando nisso que o senhor está falando, do ciclo das rochas e da conexão entre elas, da formação dos planetas, etc. Aproveitando isso, como é que a gente percebe essa interferência no nosso dia a dia? As rochas, elas são agregados de minerais. Vários minerais juntos formam a rocha. Algumas dessas rochas são monominerálicas, feitas de um mineral só. Um exemplo dessa rocha de um mineral só é o calcário. O calcário é muito importante, ele é utilizado como matéria-prima para fazer cimento. Certo? Aí a gente tem essa rocha formada de um mineral só, que é a calcita, que é um carbonato de cálcio. Que também é a mesma rocha que sofre metamorfismo, aí vai dar origem ao mármore, que tem as estátuas belíssimas de Michelangelo. Davi, Moisés, Pietà, são feitas em mármore. O mármore de Carrara, da Itália, que é um mármore muito fino, muito bonito. Né? Aqui em Pernambuco, em Recife, a gente tem uma réplica ou cópia, não sei direito, né, da estátua de Davi no Museu do Ricardo Brenan. Né? Que essas estátuas são feitas em mármore. Então, em tudo na nossa vida, a geologia está presente. A geologia na casa tá que eu presente. moro, Isso. na arte que eu admiro. Na cerâmica da sua caneca, que você bebe água nela. Tintim. Pronto. Se for de cerâmica, tem geologia nela. Tá? É um mineralzinho chamado feldspato, um grupo de minerais, uma família, né? Que vai dar origem a essa cerâmica. Os minerais são
muitos, né? Tem uma quantidade imensa de minerais. Para você ter uma ideia, no início do nosso curso, quando a gente está começando a conversar com os alunos, o livro clássico que a gente usa, do Manual de Mineralogia, são 2 volumes de aproximadamente 300 páginas cada um. Só lidando com tipos de minerais, tá certo? A classificação deles, a estrutura organizacional deles, são belíssimos, né? Um exemplo, o cristal de quartzo, quando ele é bem formado, ele termina numa pirâmide hexagonal, naturalmente, sem precisar polir, do jeito que ele ocorre na natureza. Ô, professor, e como é que o estudo da geologia pode ajudar na formação de uma sociedade mais cidadã em relação à favelização, marginalização da sociedade, na estrutura urbana? Como é que ela interfere? Como é que ela pode ajudar nisso? Veja, a maioria das grandes cidades tem problemas que são de ordem geológica. Tá? Por exemplo, em Recife, né, que é a cidade que a gente está aqui, nós temos problemas de ocupação de áreas de morro. Né? Essas áreas algumas delas são áreas de risco urbano. O que é isso? É uma área que, de fato, tá, para o bem do cidadão, não devia ser ocupada. Então, o geólogo ele interfere nisso. O geólogo que vai trabalhar na Prefeitura do Recife, tá, na CPRH, certo, né, que é a companhia que lida com essa parte mais social da geologia. Então, ele vai determinar quais são as áreas de risco, baseado no conhecimento geológico, quais são as rochas que tem ali, como é que essas rochas se comportam, por que é que tu não pode deixar o cidadão ir para ali e começar a fazer fossa sanitária cavando o chão, porque debaixo da casa dele tem uma camada que é argila, e essa argila, quando absorve água, ela fica plástica, e quando ela fica plástica, ela vai deslizar com qualquer carga que tem em cima dela, e vai causar os deslizamentos de terra. Aí tu imagina, o cidadão mora no morro daquele lá de cima, tá certo? O maior problema que teve aqui em Recife foi um cano da Compesa que passava numa crista do morro dessa, que é o Morro do Boleiro, eu acho. Vazou um bocado de tempo, aí a água infiltrou pela argila, a argila vira uma sopa, uma papa, fica plástica, e tudo que está em cima desce junto com ela. Aí, essas aí são áreas que têm que ser mapeadas por geólogo. A gente tem alguns trabalhos feitos na universidade, tá certo? Pelo pessoal da geologia, o pessoal da engenharia civil, tá certo? Mais especificamente o laboratório do professor Roberto Coutinho, que fica lá no térreo do CTG. Tá? A gente tem alunos, geólogos, que estão fazendo doutorado com ele, trabalhando com essa coisa de contenção de áreas de risco. O Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ela tem também um grupo de trabalho que lida com esse deslizamento. Né? Aqueles do Rio de Janeiro, que são quase todo ano acontece, né? Que é porque você tem uma rocha que a gente chama de cristalino, uma rocha que é impermeável, a parte externa dela é submetida a intemperismo, aí forma um solo muito argiloso, e esse solo é que colapsa. Aí esse colapso é que sai levando tudo que tiver pela frente. Como é que a geologia pode ser utilizada para a gente evitar desastres, como deslizamentos de morro, desabamentos de barreira, que são muito frequentes no inverno aqui na região metropolitana? Veja, tudo isso passa por mapeamento geológico, certo? Que é o quê? O geólogo vai para campo, identifica as áreas que são possíveis de desenvolver esses processos. A gente tem uma professora do nosso departamento, a professora Margareta Alheiros, né, que trabalhou muito de perto com o professor Jaime Guzmão, né, que já desencarnou há algum tempo. O professor Jaime era engenheiro civil e foi um dos professores lá do início do curso de geologia. Tá? Então, eles fizeram um trabalho muito bom. Certo? Em uma das prefeituras do Recife aqui, tá? Sem querer fazer propaganda de ninguém, tá certo? Ele, junto com a professora Margarete, eles levaram um projeto de controle de deslizamento de barreiras. Tá certo? E durante o mandato desse prefeito, não teve nenhuma fatalidade por deslizamento. Então, isso é possível ser feito. Esse controle
pode ser feito, a comunidade pode ser treinada para que, quando ela está na área, que é uma área de risco, tá certo? Que está ali porque não tem condição de estar em outro lugar, se ela pudesse morar, né, numa cobertura beira-mar, ia morar, né, não ia morar no morro. A população pode ser treinada para que os riscos sejam evitados. Se começar a chover muito, tu vai ter que ficar de olho, sair da tua casa, ir para a casa de um vizinho, não deve ficar aí, e assim por diante. E isso aí é possível ser feito, foi feito já aqui em Recife e funciona. Outra vertente da geologia estuda riquezas que a gente tem e que o mundo inteiro está de olho, como o pré-sal, por exemplo. O pré-sal é um petróleo, né, que está abaixo da camada de sal. Quando a gente chama de bacias, né, esses depósitos de rochas sedimentares. Tá? Quando essas bacias se formaram, na quebra desse continente que eu te falei, do Gondwana, né, começa a abrir e formar esses depósitos, aí você tem mares rasos que vão formar camadas de sal. Debaixo dessa camada de sal, aí você tem essa camada com matéria orgânica, que foi submetida à pressão correta, à temperatura correta, forma o petróleo, forma o óleo, né? E esse óleo fica preso debaixo do sal. Por isso é que é chamado de pré-sal, está abaixo da camada de sal. O que é que acontece hoje? Essas camadas estão a profundidades grandes. Tá certo? Então, a gente tem a exploração do pré-sal, né, que um dos campos mais famosos é o campo que a Petrobras batizou de Lula. Né? A Petrobras é que bota o nome desses campos, né? Tem Carcará, tem Lula, eles botam vários nomes, né, interessantes. Tá certo? Então, um desses poços de pré-sal, né, eles normalmente ficam nessa profundidade muito grande, então você tem uma lâmina de água de mais ou menos 2 quilômetros, tá, debaixo do mar. Tá? Então, para você começar a chegar na rocha, você tem que passar por 2 quilômetros de água. Tá? Essa perfuração é feita numa plataforma. Tá? Essa plataforma tem que ter toda a estabilidade, as condições necessárias para que isso aí funcione. Tá certo? E o grande segredo dessa história era fazer estudo no Brasil. Né? A Petrobras foi quem descobriu o pré-sal, a existência do pré-sal nas nossas bacias. E ela foi a empresa que conseguiu explorar o pré-sal de forma competitiva. Porque também tem isso aí em termos de commodities. Tá? Você pode ter uma commodity, né, que é um bem mineral qualquer, mas ele não dá para ser explorado do ponto de vista econômico. Fica muito caro para você conseguir fazer isso. Um exemplo bem simples, tá certo? Uma pedreira que fabrique britas, se ela estiver muito longe de um centro urbano consumidor, não compensa. Tá? A distância máxima é de 60 quilômetros por aí, tá certo? Tem estudos sobre essa coisa. Porque o frete fica caro e se torna inviável, porque o cara não vai comprar brita num preço muito alto. Certo? Então, a Petrobras, além de descobrir o pré-sal, porque estava numa fase com muito investimento na Petrobras, né? Uma contratação maciça de geólogos, tá certo? Nós temos, do nosso departamento, uma quantidade grande de ex-alunos nossos que são geólogos da Petrobras. Eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme Estrela, que foi gerente de produção da Petrobras, uma figura, um cara tremendamente honesto. Tá? Passei um dia com ele, a gente fez um trabalho com ele, uma entrevista lá no CTG, tá certo? E foi muito, muito, muito agradável conhecer essa figura. Um geólogo de carreira. Ele terminou o curso de geologia e foi para a Petrobras. E trabalhou a vida dele toda na Petrobras. Certo? Ficou conhecido como o pai do pré-sal, salvo engano. Isso, exatamente, o pai do pré-sal. Porque na época dele foi que a Petrobras, né, porque tinha o suporte governamental, vamos fazer o primeiro furo do pré-sal. Tá? Um furo desse é uma obra de engenharia, é muito complexo fazer. Você tem uma ideia, esse primeiro furo do pré-sal, o pessoal da Petrobras comemorava o aniversário dele, fazia bolo, festa e tudo, né? Porque era um negócio tão complexo que eles fizeram isso. Hoje a Petrobras consegue explorar o pré-sal, mesmo com o barril de petróleo, né, do preço que está, ele consegue ser competitivo.
consegue explorar com competência, com qualidade, tá certo? Um petróleo que está 2 quilômetros de água, tá certo? E mais uns 4 de rocha. Então, são 6 quilômetros de profundidade. Tá? Se tu quiser transformar isso num prédio, para tu ter uma ideia, né? É só tu pegar isso aí, a cada 3 metros um andar, né? Exagerando, para ter uma ideia de que altura de prédio seria esse, para você poder chegar lá embaixo no pré-sal e tirar esse petróleo com qualidade e com segurança. Porque um vazamento numa jazida dessa é algo muito complexo de ser contido. Então, tem que ser feito com qualidade e com segurança. Infelizmente, né, alguns desgovernos que nós tivemos recentemente, tá? Um deles vendeu o Carcará, que é um pré-sal desse, para uma empresa estatal norueguesa. Para você ter uma ideia, a Noruega, que é um país rico, sabe que o Brasil está entregando uma jazida do pré-sal que estava orçada em 20 bilhões, está entregando por 7, ele vem aqui e compra. Aí será que ele vai explorar com a mesma competência, o mesmo cuidado que uma empresa nacional tem? Será que esses recursos advindos dessa exploração vai voltar para a sociedade como retorno, como a gente tem os recursos que estão na Agência Nacional do Petróleo, que são voltados para pesquisa, para bolsas? Então é isso aí, a gente tem que, né, é um recurso importantíssimo, tá certo? Eu considero como um recurso estratégico para a nação e deve ficar com o Brasil. É uma fonte de riqueza inestimável, né? Que poderia ajudar muito agora, por exemplo, quando a Exatamente. população está passando fome por conta da pandemia. Exatamente. A gente tem esse recurso mineral, tá certo? Que a destinação dos royalties, né, que é o dinheiro que é repassado para a Agência Nacional de Petróleo, tá certo? Poderia estar sendo melhor usado, sem politicagem pelo meio, de preferência. Professor, só para arrematar, o senhor falou que são essas informações que o geólogo consegue captar com suas pesquisas, com seus estudos, podem influenciar diretamente, contribuir para a gestão pública, né? Exato. Como é que o senhor avalia a parceria que está, ou não seria parceria, mas a questão de valorização da geologia por parte do governo municipal e estadual atualmente? Olha, nós temos no estado de Pernambuco, né, vou puxar agora a brasa um pouquinho para a minha sardinha, tá certo? Que é a geodiversidade, que é essa parte da geologia que eu estou me envolvendo nos últimos anos. Tá certo? Nós temos algumas alunas que concluíram já doutorado, tá certo? Duas delas são professoras da UPE nessa área. Aí, o que é geodiversidade, tá certo? É você fazer com que o turista que vai visitar Gaibu, ele saiba que aquele ponto ali que ele está pisando é um ponto de importância na história evolutiva do planeta Terra. Isso aí vai trazer o quê? Respeito. O cara não vai pegar a latinha de cerveja dele e jogar no chão, tá certo? Vai criar uma consciência ecológica para cima desse. Tá? A gente tem vários locais no estado de Pernambuco que são locais bonitos, tá certo? Um que eu acho belíssimo, não sei se você conhece, é a Pedra Furada, que fica no município de Venturosa. Conhece, já viu? Pronto. Quando tiver oportunidade, vai conhecer, tá certo? Você vindo de Venturosa para Arco Verde, você vai, assim que sai de Venturosa, 5 quilômetros, 6, aí tem a entradazinha para o parque, que é o Parque Municipal da Pedra Furada. É um arco, parece uma ponte, assim, rocha granítica, muito bonito. Tá? Se você botar no Google, tá certo? Pedra Furada, Gorque e Mufula, vai ter uma música com fotografia da Pedra Furada, tá certo? É muito legal. Então, veja, se você consegue fazer com que haja uma consciência da administração de Estado e de município sobre essas coisas, né? Sobre Brejo da Mata de Deus também, tá certo? A parte geológica lá, você vai trazer um turismo de base geológica sustentável para o ano todo. Isso aí vai trazer recurso, vai auxiliar as comunidades, vai fazer com que, por exemplo, o povo que trabalha aqui com essa coisa de entre-safra de cana-de-açúcar, não precise mais na entre-safra, vai ser guia turístico.
Aí você tem que ter curso de formação de guias, tem que pegar esse parque que a gente tem no papel, que é o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, e tirá-lo do papel e fazer um parque de fato, que seja visitado, que tenha trilhas, que a gente consiga entender a beleza daquele lugar maravilhoso. Que é aqui pertinho, né? Que vai pegar a Praia de Gaibu, Calheitas, Paraíso. Então, a geologia tem essa parte também, que é você dar sustentabilidade econômica, certo? Além da parte de exploração de recursos minerais, a parte de exploração das belezas naturais. Tá? Pertinho de Bezerros, todo mundo conhece a Serra Negra, em Bezerros, né? Você tem, quando você chega para ir para a Serra Negra, tem a estrada que você vai para a Serra Negra e uma estradazinha que hoje está asfaltada, que vai para um lugarzinho chamado Cajazeiras. Ninguém nunca vai para Cajazeiras, todo mundo vai para a Serra Negra. Lá em Cajazeiras tem a Pedra do Martelo, que é um granito, parece um martelo, é um negócio assim, ó, gigantesco, equilibrado em nada. A gente escreveu até uma poesia para essa pedra, dizendo assim, uma pedra, né, em raridade se compara ao firmamento. Quase presa, quase solta, parece até flutuar. Tem do amor a leveza e da saudade chorar. E por aí vai, né? Então a geologia inspira, é linda. Professor, o senhor tem alguma coisa a complementar, alguma outra observação a fazer sobre a importância da geologia para o desenvolvimento do país? Olha, nós temos o estado de Pernambuco é considerado como um estado que não tem muitos recursos minerais, tá certo? Mas nós temos um dos maiores depósitos de gesso do mundo, né, do planeta Terra, quando a gente fala mundo, né, que é na região do Araripe. O gesso é matéria-prima, a gipsita é matéria-prima para o gesso, né, que é o mineral que é formado. E nós temos, além disso, reservas maravilhosas de carbonatos, que são esses calcários que estão ao longo da costa. Nós temos duas formações, Gramame é o nome de uma, Maria Farinha é o nome da outra, e isso aí é matéria-prima para cimento, para a indústria civil. Tá? Então, nós não somos ricos em recursos minerais que a gente chama metálicos ou recursos minerais que têm muito valor. Ao contrário do Rio Grande do Norte, que já tem outra característica, né? O Rio Grande do Norte, né, junto com a Paraíba, né, tem um dos minerais mais caros do planeta, chamado de Elbaíta, que é uma turmalina. Então, o conhecimento da geologia, através de programas que fazem o mapeamento geológico, que isso precisa voltar, tá certo? A gente já fez isso há algum tempo, mas hoje está suspenso, a gente está sem recursos para fazer isso. Então, esse mapeamento geológico, que você vai colocar geólogos e geologandos, né, e formandos no campo, para mapear, para ver as características das rochas, e isso vai trazer informações fundamentais para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento do Brasil. Então, a geologia tem muito que contribuir nesse viés aí, tá certo? E o nosso curso de geologia, só para concluir essa coisa, nós ensinamos para a graduação de geologia, para a graduação de geografia, licenciatura e bacharelado, para a graduação de ciências biológicas, para a graduação de oceanografia, para a graduação de engenharia cartográfica, para a graduação de engenharia de minas. Para você ver como é uma coisa que é bastante ampla, tá certo? Não é restrita a um curso de graduação, né, que é tradicional no Brasil, tá certo? O nosso curso de geologia foi um dos primeiros cursos de geologia do Brasil. O Programa Laboratório do Conhecimento vai ficando por aqui. Professor Gork Mariano, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela atenção. Todo mundo que acompanhou o nosso programa até aqui, muito obrigada. E não esqueçam, se puder, fique em casa.